Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. Sim, eu acabei de chegar do trabalho, acabei de vir da rua, essa cara cansada não é maquiagem, pelo contrário, é falta dela. E a gente vai vir aqui hoje falar, para não deixar de ter vídeo, falar sobre o capítulo 6 de Escrever Ficção, que é o capítulo que fala sobre o espaço. O título dele é Onde Aconteceu Isso Tudo? O Espaço. Se você está acompanhando a nossa playlist de leitura, de projetos de leitura, bora papear! Esse vídeo hoje vai ser curtinho, porque o próprio capítulo é mais curto, o que fala sobre o espaço. E o que eu posso resumir sobre esse assunto dentro da narrativa que Luiz Antônio ensina pra gente é que o espaço não precisa ficar limitado somente à descrição espacial do lugar mesmo onde as ações dos personagens estão se desenvolvendo. O espaço vai além disso, na verdade. O espaço é um lugar que pode integrar a narrativa de forma ainda mais ampla. O espaço pode, inclusive, ser vamos dizer assim, um personagem. Olha o que ele fala aqui pra gente. A narrativa ficcional, por ser uma arte, não tem nenhum compromisso com o real. Assim, mesmo quando descreve uma mesa de modo realista, há sempre o olho seletivo do ficcionista por detrás da descrição. E isso dá sentido à mesa dentro do enredo. Descrever o espaço não precisa ser aquela coisa mecânica. Dentro do quarto há uma cama, objetos por sobre a mesa, uma janela cuja cortina está fechada e blá blá blá. Não, você pode botar a descrição desse lugar, desse ambiente, fazendo com que faça parte mesmo do enredo da história. Aquele lugar amplie a noção de conflito. Até coloque o seu personagem de maneira mais angustiada, se aquela história pedir, né, essa agudização do conflito. Então, o espaço, o que o Luiz Antônio quer que a gente aprenda aqui é não simplesmente colocar o espaço de maneira gratuita, e sim trazer esse ambiente para a constituição da própria narrativa. Ele fala o seguinte, adoto a ideia de que o espaço não é apenas aquilo que entendemos como tal, um bar, uma barbearia, uma sala de cinema, um campo aberto, as nuvens, uma quadra de tênis, mas também seres que se impõem ao nosso conhecimento, como um vaso de flores, uma caneta, um cão e até uma pessoa, desde que se integrem às percepções gerais, visuais, auditivas, táteis, gustativas, olfativas. Para o Luiz Antônio, inclusive outros personagens, outros objetos de cena podem constituir o espaço, desde que eles sejam e possam ser apreendidos, tanto pelos personagens quanto pelo leitor, pelos 5 sentidos. Eu estava hoje, inclusive, numa das minhas aulas, descrevendo 1984 para os alunos, primeiro dia de aula da gente lá. Estava explicando para eles como a descrição que o George Orwell, através do narrador, fazia daquela Londres enlamaçada, suja, nojenta, deixava a gente se sentindo tão sujo, tão nojento, com um asco tão grande quanto o Winston e todos os outros personagens que habitam o ambiente de 1984. Então, a descrição, ela vai acontecer, você precisa colocar essa personagem em algum lugar. Mas essa descrição não pode ser, como eu estou falando, reiterando, porque o próprio Luiz Antônio fica reiterando isso o tempo todo, não pode ser uma descrição gratuita, de você simplesmente tirar uma foto do lugar e colocar diante do seu leitor. O espaço objetivo é uma convenção humana. O espaço na narração ficcional é uma percepção subjetiva, por isso que você pode incluir, inclusive, lugares que nem existem na realidade. Personagens diferentes ter percepções diferentes do mesmo espaço e por isso irão referir-se a ele de acordo com a sua afetividade e eventuais convicções ideológicas. Eu fico imaginando um mesmo espaço para vários personagens que habitem essa narrativa que você estiver construindo, podem ter significados diferentes para cada um deles. Às vezes é um lugar que vai trazer muita alegria para um determinado personagem e ao mesmo tempo vai ser um outro lugar para outro personagem, cujos sentimentos sejam opostos. Vai ser um lugar de opressão, um lugar de tristeza, de arrependimento, de angústia, não sei. Mas
Brincar também com a força do lugar, a força do espaço, pode dar um ânimo novo para sua narrativa. E não só para preencher espaço dela, porque aí, de fato, você vai estar perdendo a linha, você vai estar perdendo tempo seu e de quem estiver lendo a sua história. O espaço é uma decisão do ficcionista. Eu achei essa frase assim: você decide onde vai colocar o seu personagem. E porque você decide, você tem a possibilidade de fazer do jeito como você quiser. Você só não pode decidir não decidir, colocar ele em qualquer lugar. Ele precisa estar habitando. É parar, sabe? Eu tenho percebido na releitura, né, que eu estou fazendo de escrever ficção, releitura essa que está sendo como uma leitura pela primeira vez, porque todos esses detalhes estão saltando os olhos à medida que eu vou lendo e escrevendo. Na minha primeira leitura eu só estava lendo. Eu tenho percebido que toda a narrativa requer planejamento. Toda narrativa requer um estudo apurado, né, de organização. Organizar os seus personagens, organizar qual tipo de narrador você vai usar, organizar os lugares por onde ele vai passar. O próximo capítulo vai falar do tempo, então organizar as passagens de tempo. Você vai começar a narrar do presente, você vai começar a narrar do passado, você vai fazer flashbacks, você não vai fazer flashbacks. Então tudo é uma decisão. E essa decisão precisa ser feita, tomada de forma consciente, porque aí a narrativa vai mostrar para o leitor que ela foi feita com esmero, ela foi feita com carinho, ela não foi embrulhada e mandada, sabe? Aristóteles, na Retórica, que o texto é do século IV a.C., chama de descrever as coisas como se elas estivessem em estado de ação, não simplesmente paradas, né, inertes. Elas aparecem envoltas por uma narrativa que lhes dá sentido e assim tornam-se vivas perante o entendimento do leitor. Creio ser autoexplicativo, né? Antes de começar a descrever, pense se o espaço que você imaginou é o mais adequado para a cena que vai narrar. Pergunte-se: esse espaço não se encaixaria melhor em outro tipo de evento da história? Ora, a gente já viu isso em capítulos anteriores, que a gente tem cenas em que os personagens precisam falar, precisam botar para fora realidades, revelações, e nós temos sumários, que são mais a intervenção do narrador, resumindo os eventos que não precisavam ser encenados. Aí você tem que pensar se o seu personagem, já que você decidiu colocar aquela frase numa cena, né, aquela fala numa cena, se o que está ao redor dele vai contribuir para aquele momento de tensão que você está colocando o personagem para falar aquilo ou não. Às vezes esse personagem está extremamente triste por alguma coisa que está acontecendo com ele, que, né, faz parte da questão essencial, a gente já viu sobre isso. O personagem está numa festa de aniversário, mas ele está triste. Isso pode, num primeiro momento, soar para o leitor como uma inadequação, afinal de contas ele está triste, foi para uma festa de aniversário. Mas se você decidiu colocá-lo numa festa de aniversário, embora esteja muito triste, para justamente mostrar para o leitor que aquela tristeza consegue contrastar, melhor dizendo, tanto com a alegria dos que estão de fora, que ninguém consegue chegar perto do âmago do seu personagem, que ninguém nunca o entende, que ele foi obrigado a ir a essa festa e dessa festa não vai sair nada. Ou, ao contrário, sejamos mais otimistas, ele está nessa festa, ele vai conhecer alguém que não faz parte do métier dele e esse alguém vai ser um ponto de mudança, até mesmo dentro da narrativa, porque essa pessoa vai significar uma libertação para esse personagem. Você pode brincar. Interessante é constatar como o espaço, em vez de espelhar, pode ser o oposto do que está sentindo o personagem. Eu sei quando eu não estou muito bem por dentro, quando eu olho para o meu quarto. Quando o meu quarto está muito bagunçado, tem muita coisa fora do lugar que eu preciso arrumar, eu sei que eu preciso colocar no lugar. Eu percebo que dentro de mim eu não tô legal. Então o meu ambiente aqui
é o reflexo do meu interior. E isso pode ser aplicado na narrativa, né? É isso que ele está falando. O efeito é o mesmo, agravar o estado emocional desse personagem. Então, além de o espaço refletir, espelhar como esse personagem se sente, ele pode ser, na verdade, o gatilho para o personagem se sentir mais, ter o seu estado emocional mais afunilado, né? Ele vai sendo colocado contra a parede o tempo todo por conta da questão essencial dele, e essa parede vai se tornar ainda mais repressora. Espaços descritos com intencionalidade conduzem o leitor a perceber por si mesmo o estado emocional dos personagens, tal qual eu falei. Se eu fizesse um zoom aqui pelo meu quarto, vocês iam ver a bagunça que tá. Não tá tudo de cabeça para baixo? Não. Até porque, trabalhando a semana toda, olha, né, como eu estou fazendo esta gravação. Mas eu sei que partes, coisas assim, estão fora do lugar, também não é só por conta de chegar à tarde, deixar a mochila em qualquer lugar e pronto. Não. Tem um quê também, né, de as coisas aqui dentro não estão como poderiam estar. Então aqui, o espaço eu mostraria para vocês, faria esse parzinho, né? Meu estado emocional meio que aparecendo em pistas da forma como o quarto aparece fisicamente. Isso eu tô dando o meu exemplo da minha realidade aqui. Agora imagina você levar isso e a força que isso pode ter para ajudar a agudizar a trama mesmo da sua história dentro da narrativa que você estiver escrevendo. As sensações humanas decorrem da consciência de elementos externos. As sensações que ele quer dizer aqui são os 5 sentidos mesmo e os outros que a literatura tem acrescentado ao longo do tempo. E estes compõem o espaço onde as coisas acontecem. A gente percebe a nossa realidade por esses sentidos. E botar os sentidos para jogo ajuda e muito. Você fechar o olho e tentar se imaginar, por exemplo, de frente para a praia. Quais sensações você teria? Você sentiria a brisa do mar, se fosse um dia mais fresco. Se fosse um dia de muito calor, você sentiria o calor da areia quente subindo pelas suas pernas. Você ouviria o barulho das ondas, as crianças correndo, brincando, sorrindo. Você ouviria também pessoas conversando. Você sentiria cheiros diferentes, a própria maresia, sentiria cheiro de comida. Então, é um exercício. Fecha os olhos e procura se imaginar no lugar onde você está, quais as sensações você está tendo no momento. Transfere isso agora para o seu personagem. Isso que eu estou falando é um exemplo que ele mesmo dá quando o Tiago volta a ser citado aqui por ele como um exemplo. Ele está com o Tiago numa lanchonete, eles estão conversando sobre o momento da história do Vladimir, quando acaba o negócio lá do assalto, ele vai para o hospital e tal. E ele diz assim para o Luiz Antônio que parece que está faltando alguma coisa, mas eu não sei dizer o que é. E o Luiz Antônio tem também essa percepção da parte lá da novela ou do romance que ele está lendo, que o Tiago está escrevendo, que sim, falta alguma coisa. E aí ele propõe esse exercício para o Tiago. Eles estão sentados no barzinho da faculdade, né, na cantina. Ele pede para o Tiago colocar as 2 mãos por cima da mesa, fechar os olhos e ficar atento a cada uma das sensações que ele está tendo ali. O frio da mão encostando na fórmica, o gosto da bebida, os sons, o ambiente. E aí ele praticamente diz isso pro Tiago. Agora coloca isso, como o Vladimir se sentiu dentro daquele hospital, que cheiros que ele sentiu, como ele se sentiu deitado em cima de uma maca. E aí o Tiago rapidamente pega essas dicas e sai, né? E o Luiz Antônio não vai citá-lo novamente ao longo do capítulo. Quanto maior o número de sensações físicas experimentadas pelo personagem, mais o leitor acreditará nele. Se o personagem precisa se parecer com uma pessoa, a gente muitas vezes a gente não para contar quantas sensações a gente tem ao longo do dia, mas a gente tem sensações o tempo todo. O tempo todo a gente está encostando alguma coisa, a gente está encostando na roupa. Aqui, por exemplo, está um calor muito forte, então o tempo todo, ó, nem agora, o tempo todo a gente está suando, o tempo todo a gente está, né, inspirando e expirando. A nossa cabeça não para.
Então, se a gente consegue colocar essas características muitas vezes tão singelas do que é ser humano dentro do nosso personagem, ele se torna mais próximo do nosso leitor e fica ainda mais verossímil. Olha a palavra de novo que a gente não consegue fugir dela. Ele fica mais verossímil para quem está lendo nossa história. E em determinado momento aqui ele escreve o seguinte: espaços se aperfeiçoam. Ele dá um exemplo de um texto de uma aluna dele que estava para publicar um livro intitulado A Existência de Mariana. E aí eu vou ler para vocês como esse espaço desse texto foi sendo mexido por essa autora, mexido, até que ela tenha se satisfeito com aquilo que ela conseguiu melhorar. E a diferença é bem marcante dentro do exemplo. No primeiro momento, a descrição é feita sem qualquer emoção. No final, aí a gente já vai ter uma outra realidade da vida dessa personagem chamada Mariana. A primeira descrição aparece no primeiro capítulo. Mariana chega à porteira. A casa da estância é grande, térrea. A fachada principal deteriorada. Tem 2 portas e 6 janelas. O telhado é de 4 águas e faltam algumas telhas, salvo pelo abandono e nada diferente das seculares casas de estância do Pampa. Sem emoção, quase com uma descrição técnica de como era essa casa lá da estância. E aí ela retocou essa descrição, agora é o segundo tratamento dado, e vai tocar na questão essencial dessa personagem Mariana, porque ela é uma pessoa generosa, mas impressionável, é introvertida, cultiva um temor indefinido pela vida e pelo futuro. Então a gente já passa a conhecer um pouco mais do interior de Mariana. Isso vai se refletir agora na descrição dessa estância. A casa de estância, vista da porteira, parece menor do que é. Mais de perto, Mariana constata sua grande dimensão e o quanto as paredes estão tomadas pela umidade. Das 2 portas, uma é apenas um vazio. Nenhuma das janelas está com seus vidros intactos. A cumeira da cobertura de 4 águas apresenta várias telhas faltantes. Já viu inúmeras casas no trajeto, mas nenhuma em tão mau estado. Ainda não satisfeita, a autora faz uma nova mexida nessa descrição aqui. E aí ela percebeu que ainda, do jeito como esse espaço está sendo dado ao leitor, não expressava como era a personagem Mariana, a personagem central dessa história. E aí ela mexeu de novo e ficou assim: casa de estância, vista da porteira, parece menor do que é. E mais de perto, Mariana constata como é grande e também o quanto as paredes estão tingidas pela umidade que toma conta de tudo. Das 2 portas, uma é apenas um vazio. Nenhuma das 6 janelas está com os seus vidros. Na cumeira da cobertura de 4 águas faltam algumas telhas. Já viu inúmeras dessas casas no trajeto, mas esta parece destruída pela ação de um fantasma maléfico. Opa, já temos aí um elemento diferenciado que não havia aparecido antes. Um fantasma maléfico. Aqui ele vai dizer que a Mariana, além do receio que ela tem da vida, que chega ao ponto de ser visceral, ela suportava um temperamento sonhador que elaborava hipóteses fantasiosas para explicar o mundo. Então a gente vai começando a aprofundar a questão essencial de Mariana e como ela se demonstra diante da vida. Nova mexida na descrição dessa casa. A casa de estância, vista da porteira, parece menor do que é. Mais de perto, Mariana constata sua amplidão e o quanto as paredes estão tomadas pela umidade que sobe até quase os beirais. Das 2 portas, uma é apenas um vão aberto ao vento. Todos os vidros das 6 janelas de guilhotina estão quebrados. Na cumeira da cobertura faltam 3 telhas, o que é suficiente para provocar uma inundação. Ela viu umas 10 dessas casas no trajeto e, como escreverá em seu diário de à noite, foi devastada pela ação dos fantasmas dos que aqui viveram e talvez ainda vivam. Então aqui a gente já tem um diário que vai ser escrito, muito provavelmente, à luz de velas, já tem uma coisa meio sobrenatural. Mas por quê? A própria personagem Mariana foi sendo desvelada primeiro para a própria autora, para depois aparecer para o leitor. Então, essa daqui é o último registro que o Luiz Antônio deixa para a gente. E ele diz assim: olhando de perto essas 4 versões, a autora diz que deixou a última como definitiva, essa que a gente acabou de ler, é possível apreciar que se alteraram isso em 2 sentidos.
Primeiramente, ganharam em concretude, o que fez com que a casa viesse para a frente do leitor. Então a casa tomou agora uma posição quase, né, de destaque. Assim, a fachada, que de início era apenas deteriorada, na versão final passou a ter paredes tomadas pela umidade que sobe até quase os beirais. Depois, na cumeeira, onde faltavam algumas telhas, a descrição ganhou mais força. No segundo tratamento, sabemos que nenhuma das janelas está com seus vidros intactos e na versão definitiva, todos os vidros das 6 janelas de guilhotina estão quebrados. Ela insere uma ponta de drama ao incluir de guilhotina e a terminar a frase em quebrados uma vez, em vez do anterior e adjetivo fraco, intactos. Então, inclusive, a escolha dos adjetivos para compor a descrição pode dar maior carga emocional ou menor, e aí você que vai decidir, mas o tempo todo é a sua decisão que vai fazer com que esse espaço crie vínculo dentro da história ou não. E isso, de novo, né, cada vez que eu vou lendo esses capítulos, fazendo as anotações, eu fico pensando nas minhas histórias. Agora eu já sei que talvez, né, quando eu for continuar escrevendo, as que ainda precisam terminar, e quando eu for iniciar novas histórias, eu terei de dar uma atenção redobrada aos espaços, porque eles vão precisar realmente ser em partes integrantes fundamentais da narrativa para criar o ambiente que eu quero dar. Se é um ambiente de calma, se é um ambiente de amor, se é um ambiente de tensão, eu vou precisar mexer no espaço para que isso aconteça. E para terminar, ele diz aqui, ó, o exemplo mostra como uma descrição pode alterar-se, no caso deve alterar-se, né, se for comparar a primeira com o último registro, para evidenciar a complexidade do personagem e agravar o conflito, e demonstra mais uma vez como nenhum espaço pode ser inocente e sempre será uma construção. Então, ficamos por aqui. Falei que hoje o vídeo ia ser curtinho, falando sobre o espaço. O próximo capítulo se intitula Personagens desdenham seus relógios de pulso, o tempo. Eu vou ficando por aqui então. Se você ainda não adquiriu esse livro e quer adquiri-lo, o link da Amazon aqui afiliado está logo embaixo na descrição. Comprando por ali, uma porcentagem vem para o canal para a gente poder expandir o projeto, melhorar a iluminação, melhorar a gravação, melhorar tudo. Quem sabe até fazer assim, né, um tratamento acústico, não é verdade? Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!